salve rapaziada, beleza? Tô eu aqui, professor Tiagão, mais uma vez, para mais um encontro da nossa física querida. Hoje temos eletromagnetismo, tá? Nesse encontro de hoje. Acredito que para você, para sua aprovação, para o seu estudo, para o seu ensino médio, essa aula vai surtir bastante efeito, beleza? Então se liga porque tá começando agora na sua televisão, no seu smartphone, no seu computador, mais um Raciocínio Resolve. O que é importante você saber? Vamos imaginar uma carga elétrica paradinha em repouso. A gente sabe que este corpinho carregado, seja negativamente carregado ou positivamente carregado, ele cria ao seu redor uma região chamada campo elétrico. Ótimo, uma região de influência que se eu colocar uma carguinha ali, chamada carga de prova, né, vai ficar submetida a uma força elétrica. Ponto. Agora eu vou pegar essa mesma carga, que gerou esse campo elétrico estável, e vou colocar essa carga em movimento. Automaticamente, devido à distância em relação àquele ponto que estava antes, essa carga vai começar a criar um campo elétrico variável. Então, uma carga elétrica em repouso cria um campo elétrico estável. Uma carga elétrica em movimento vai começar a desenvolver um campo elétrico variável. Ótimo. Aí, em contrapartida, vem um outro carinha chamado Christian Ørsted. O que esse cara entendeu? Ele entendeu que se ele pegar um fio, por exemplo, um fio desse aqui, ó, ligado numa fonte, numa bateria, numa pilha, esse fio, devido a essa DDP de pilhas, iria originar um movimento de cargas, que nada mais é do que uma corrente elétrica. Então, corrente elétrica é um movimento de cargas. Aquelas mesmas cargas que já geravam um campo elétrico instável, um campo elétrico variável. O que ele falava? Que quando esse acúmulo de cargas passar por um condutor, além de gerar um campo elétrico variável, esse movimento de cargas também está produzindo um campo magnético. Ah, tá. Então, toda vez que um condutor, tipo uma espira, tipo um solenoide, entre outros, toda vez que esses condutores forem percorridos por corrente elétrica, ou seja, cargas elétricas em movimento, isso vai produzir um campo magnético variável. Legal. Agora vamos imaginar eu pegar esse tipo de experimento aqui, que é uma espira percorrida por corrente, e colocar um ímã perto dela. O que a gente vai ter? O ímã por si só já cria um campo magnético. Essa corrente nessa espira está criando outro campo magnético. E quando a gente coloca um próximo do outro, essa interação de campos vai resultar numa força, chamada de força de Lorentz, certo? Que é quando uma carga elétrica é lançada numa região de campo magnético e recebe essa força. Só que quando a gente tem força de um campo magnético de um ímã, por exemplo, que está interagindo com um campo magnético de um fio, de uma espira, de um solenoide, a gente vai chamar isso de força de Laplace, tá? Isso aparece bastante. Nesse encontro de hoje, eu quero falar com vocês especificamente sobre um condutor, tá? Que vai ser percorrido por corrente elétrica e esse condutor retilíneo está imerso num campo magnético. Deixa eu pegar ele para a gente poder entender, ó. Eu tenho aqui um ímã. Está aqui o polo norte do ímã, está aqui o polo sul do ímã, beleza? E aqui nós temos um condutor, ó. Um condutor retilíneo, que está em forma de pêndulo aqui, né? Ele pode ir e vir, beleza? E esse condutor, ele está dentro do campo magnético. A partir do momento que eu conectar esse condutor em uma fonte de tensão, essa diferença de potencial nos polos da fonte de tensão vai transformar aquelas cargas elétricas no condutor em repouso, e vai começar a fazer com que eles se movimentem. Então vai ter elétron passando por todo esse condutor aqui, ó. Vai ter elétron passando por isso tudo. E exatamente nessa posição aqui, nesse lugar aqui, os elétrons vão passar, vão gerar aquele campo magnético, que a gente conversou pelo Christian Ørsted, que vai interagir com o campo magnético do ímã. E essa interação de campo vai resultar numa força, que agora nós vamos entender como funciona essa força através da regra da mão direita. Beleza? Vamos lá. A regra da mão direita consiste em 3 vetores, né? Existem várias regras, cada pessoa, cada livro didático traz de uma forma, tá? Mas a ideia é assim. Eu gosto de fazer assim, quero passar o que eu aprendi para vocês. É assim. Cada membro desse aqui, ó, tem 4 dedos. Isso aqui vai representar um vetor. Isso aqui vai representar um outro vetor. E a palma da mão e o dorso da mão vão representar outros vetores. Então é assim. Colocando aqui pra gente, ó, mãozinha parada aqui para você conseguir entender. Vou botar assim de ladinho. O nosso polegar
vai representar o sentido da corrente elétrica. O sentido convencional de corrente elétrica é aquele sentido sempre do mais para o menos, tá? Do maior potencial para o menor potencial. Corrente sentido convencional. Os 4 dedos aqui sempre juntos vão representar a orientação do vetor indução magnética, o vetor campo magnético, o B, beleza? E aí é assim. Se a carga que for lançada no campo for uma carga positiva, a gente vai tirar a força magnética da palma da mão, já eu mostro, ou se for uma carga negativa, vamos tirar do dorso da mão. E vamos fazer esse tipo de movimento aqui, ó, a regra do tapa, que a gente chama, né? A carga positiva, a carga negativa, beleza? No caso do nosso experimento de hoje, no caso do condutor, tá? Vamos trabalhar com corrente convencional. Automaticamente, se é corrente convencional, eu já posso afirmar que é como se fosse uma carga positiva lançada no campo. Corrente convencional, tá? Então vamos lá. Sentido de corrente, campo magnético, e a força magnética seria como se saísse um certo vetor aqui, ó, da palma da mão aqui, ó. Um pequeno vetor para cá, ó. Entende? Uma seta aqui, beleza? Então, ó, corrente elétrica, campo magnético e força magnética, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um campo magnético assim, veja que o norte está na parte de cima, veja que o sul está na parte de baixo, beleza? Então, os meus dedos, as linhas de campo vão ter que apontar do norte para o sul, beleza? Então, eu faria esse tipo de movimento aqui com a mão, ó, do norte para o sul, dedos para baixo, do norte para o sul, beleza? Agora, depende do posicionamento desse meu fio aqui, essa minha corrente pode ir tanto para a esquerda quanto para a direita. Aí eu vou ter que posicionar. Se ela for para a direita, eu vou ter que fazer isso aqui com a mão, né? Ó, os dedos continuam para baixo, só que o polegar para lá. Então vai depender do sentido do fio que está, certo? Eu quero fazer um pequeno experimento com vocês aqui agora, em cima do Raciocina Resolve de hoje, beleza? Bora! A intenção do exercício que está aparecendo hoje para a gente aqui na tela é essa, né? Existe um ímã, tá? Em forma de U, com a parte norte na parte de cima, como vocês estão vendo, a parte sul embaixo, e um condutor atravessando esse camarada. A minha pergunta é, quando eu ligar aquele pequeno disjuntor, ligar aquela chave ali, ou seja, quando eu começar a passar corrente elétrica por esse condutor, eu quero saber se ele vai ser jogado para a região 1, ou para a região 2, ou ele vai ficar paradinho, em repouso, beleza? Vamos fazer um teste prático aqui para ver como a coisa funciona, e no final a gente responde. Bora! Então, gente, como vocês estão vendo aqui, a gente tem um pequeno dispositivo com fonte de tensão, né? Estou usando 2 pilhas aqui, beleza? Tá? 2 pilhas tamanho D, pilhas de 1,5 volt. Aqui eu tenho os 2 polos, né? Que são os nossos 2 potenciais elétricos. Então, quando a gente ligar essa pequena chave aqui, a gente vai estar ativando essa nossa diferença de potencial. Esse mais aqui significa o maior potencial, né? Esse menos aqui significa o menor potencial, como vocês estão vendo aqui, beleza? E aí tem um esquema que é o seguinte, né? Quando a gente conectar esse nosso circuito, essa DDP vai fazer com que essa nossa corrente elétrica, os nossos elétrons que já estão nesse condutor, comecem a passar por esse pequeno circuito. Só que no meio desse circuito, existe esse condutor aqui metálico, ó, que ele está imerso, principalmente esse aqui da frente aqui que vocês estão vendo, ó, esse aqui está entre os polos do ímã, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos ligar esse cara e vamos ver para onde que essa barra vai ser jogada. Se vai ser jogada para frente, se vai ser jogada para trás, ou se vai ficar parada, beleza? Regra da mão direita, sai a corrente convencional do polo positivo, é o fio preto. Lá vem o fiozinho preto. A corrente, então, sobe por aqui, desce por esse fiozinho aqui, e lá no condutor retilíneo ela vai apontar para direita, no meu caso, esquerda, do caso de vocês que estão vendo aí, beleza? E vai vir para cá, beleza? Vai para o fiozinho vermelho, polo negativo, circuito fechado. Então vamos lá, regra da mão direita. Lá no fio, dentro do ímã, seria o polegar então para a direita, porque a corrente vem daqui, ó. Então polegar para a direita aqui, beleza? Tá? Campo magnético apontando do norte para o sul. Portanto, dedos para baixo, conforme a regra, beleza? E como é uma corrente de sentido convencional, lembra que é palma da mão. A força vai ser um vetor aqui que eu estou desenhando para a gente, ó, em forma de pontinho. Ele está saindo do plano da página, né? No plano do nosso vídeo aqui, beleza?
Então, fazendo o teste aqui, vamos ver como é que ficaria. Olha lá, ó. Ah, só para você relembrar, um papo bem interessante. Se você quer aprender física comigo, quer dividir essas técnicas comigo aqui e chegar firme na sua prova, seguro no seu vestibular e Enem, acesse o meu site que está aqui embaixo, raciocinafisica.com.br. Já aproveita, se você está curtindo esse vídeo, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, isso é muito importante para a gente que está produzindo aí conteúdos online, beleza? Tamo junto, segue o exercício. Foi jogado para frente, né? O que prova é que a força magnética está empurrando esse camarada para frente aí. Agora vamos fazer esse mesmo experimento de lado para que vocês consigam enxergar melhor, beleza? Bora lá. Corrente elétrica saindo pelo fio preto, sentido convencional. Então ela vai passar pelo condutor e no condutor, veja que ele está de lado. Então para você que está vendo aí, o polegar é aqui, né? Porque a corrente elétrica aponta para você, ela está indo do mais para o menos. Então a corrente elétrica aponta para você, é um pequeno vetor em forma de pontinho que a gente consegue representar ele aí, beleza? Campo magnético do norte para o sul, então dedos para baixo de novo. A força magnética teria que estar para cá, o tapa, carga positiva, beleza? Então esse condutor deve ser deslocado para frente aqui, que é o nosso caso desse nosso teste, né? Então vamos ligar aqui para ver como é que fica. Liguei lá, foi jogado para frente aqui, como vocês podem ver. Beleza? Tranquilo, experimento bem interessante, aparece muito em prova, beleza? Então agora respondendo aqui o nosso raciocínio resolve, né? Como é que ficaria? Então, dedos para baixo, realmente, campo magnético, vocês estão vendo aí, corrente elétrica nesse sentido, ele vai ser deslocado para frente, conforme a nossa figurinha 1, beleza? Então, senhoras e senhores, esse foi o Raciocínio Resolve dessa semana, tá? Um papo bem difícil, um papo bem delicado sobre eletromagnetismo. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram esse vídeo, dá um like no vídeo aqui, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e assim nós vamos em frente nessa busca pelo conhecimento e a busca pela tua aprovação, beleza? Tamo junto, até a próxima!